Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa. No vídeo de hoje, quero falar com você sobre o que a falta de um planejamento pode causar. Esses dias eu estava lendo um artigo do Daniel Ferraz. O Daniel, ele é um engenheiro especialista em projetos de infraestrutura e o artigo dele que eu estava lendo tem como título Por que caiu? E ele, nesse artigo, faz referência à ponte Juscelino Kubitschek, que caiu no dia 22 de dezembro de 2024. E essa ponte interligava o estado do Maranhão ao estado do Tocantins. Como você já deve ter visto nos noticiários, ela causou a, a queda dessa ponte causou a perda de vidas humanas. E é um pouco me utilizando do artigo do Daniel que eu quero falar sobre o que a falta de um planejamento pode causar. No seu artigo, o Daniel começa falando sobre a evolução das cargas durante o tempo, as cargas do sistema modal rodoviário de transporte, ou melhor, no sistema modal de transporte rodoviário. E à medida que ele vai falando sobre a evolução das cargas, ele adentra no ponto do estado ao qual a ponte se encontrava e também ele aborda a questão das vistorias e das análises técnicas que tinham sido feitas naquela ponte, apontando as correções necessárias que deveriam ser feitas, o melhoramento que deveria ser feito na estrutura da ponte e as suas manutenções, que também deveriam ser feitas. E tem um ponto de grande destaque no artigo do Daniel, e o artigo, o link, se você quiser ler, se encontra na descrição desse vídeo. E o ponto importante aqui, que é a chave para aquilo que eu quero falar com você, que o Daniel fala que uma das grandes causas do rompimento daquela ponte foi a questão da morosidade e da negligência. E uma das coisas que o planejamento não pode tender é para a morosidade e a negligência. Temos que entender que o planejamento, ele não se finda nele mesmo. A finalidade do planejamento não é nele mesmo. Um planejamento, ele tem como finalidade melhorar um ato, melhorar uma ação. Então, a finalidade de um planejamento é amplificar uma ação ou melhorar aquela ação. E, diante das informações tidas, o que podemos observar é que não se teve isso, não se teve um, um melhoramento dentro da ação. Houve uma falta de planejamento e a falta do planejamento ocasiona grandes perdas e essas perdas podem ser desde perdas materiais e, como observamos com a queda daquela ponte, perdas humanas. E quando vamos criar um planejamento, ele deve estar alicerçado em 4 pontos bastante importantes. O primeiro é a tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela deve deixar claro quem é o responsável por quê e em qual prazo. Novamente, repetindo, o planejamento, ele não é algo para ficar na inércia. O planejamento é algo para se melhorar a ação. E uma ação, ela é sempre feita por algo ou alguém. Então, faz-se necessário que se tenha um responsável por aquela ação e qual o prazo para que aquela ação
possa ser tomada. E uma das coisas que não foi observada, mesmo diante de laudos técnicos que foram feitos, foi que não se teve uma tomada de decisão, ou as decisões foram tomadas de forma, como bem coloca o Daniel, de formas morosas e de formas negligenciadas. E, novamente, dentro do planejamento, a morosidade e a negligência não podem existir. E claro que no rompimento dessa ponte entram situações como politicagens, interesses, mas esse não é o ponto desse vídeo. Eu posso até gravar um outro abordando essas questões, mas esse não é o ponto desse vídeo. O ponto aqui é a questão do que a falta de um planejamento pode causar, que são perdas que vão desde perdas materiais até ao seu extremo, perdas humanas. E o outro pilar que um planejamento deve estar alicerçado é na comunicação. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui nesse canal falando um pouco melhor sobre a questão da comunicação, e você ao final desse pode assistir, que é o seguinte: a comunicação ela deve ter fé e ser credível ou ter credibilidade. Explicando um pouco melhor. A comunicação, na medida que eu falo, você deve acreditar naquilo que eu falo, porque você tem fé naquilo que eu falo. E a fé, ela está alicerçada àquilo que é um pouco crível, no sentido de que está dentro do que é passível de ser crido, que tenha credibilidade. Eu não posso falar uma coisa que é inverdade, ou até posso, mas aqui eu quero focar na questão daquilo que é crível, daquilo que pode ser tido como verdadeiro. E quando eu falo alguma coisa que não é verdadeiro, ou que não é condizente com a realidade, possivelmente você não terá fé nem credibilidade naquilo que eu digo. Por isso, a comunicação dentro do planejamento, ela deve transmitir fé e credibilidade. E o terceiro pilar que um planejamento deve estar alicerçado é na questão das oportunidades. As oportunidades no sentido aqui de ter um melhoramento das coisas. E algo que também não foi observado com a situação daquela ponte. Mesmo com todos os laudos técnicos, mesmo com todas as vistorias realizadas, não se observou aquilo como oportunidades de melhoramento. Acabou tendendo para uma morosidade. E o quarto pilar, que um planejamento para que ele seja eficaz, para que ocorra, é a questão das reuniões. E aqui é mais no aspecto de quando envolve duas ou mais pessoas. Quando envolve um número maior do que duas ou mais pessoas, serão necessárias reuniões. E as reuniões, elas deverão ser produtivas e eficazes. Elas não podem tender para uma generalização. Uma generalização no sentido de que dentro daquela reunião tenha-se inúmeros assuntos, inúmeros temas, inúmeros pontos a serem abordados. Não, uma reunião para ser produtiva e eficaz, ela deve focar em um único ponto, para que aquele ponto possa ser trabalhado e resolvido. E esses são os quatro pilares que um planejamento deve estar alicerçado. E quando falta meio que o planejamento ele já começa a ficar meio capenga. E quando não tem nenhum, nós temos aí a falta de um planejamento,
que ocasiona perdas, e essas perdas podem ser perdas humanas. Então, era muito isso que eu queria trazer aqui para compartilhar com você. Eu lhe desejo um grande abraço e até a próxima.